Sandro, vamos por partes. Primeiramente, eu até não estava aqui na semana que a gente comentou sobre a chegada do Humberto Lousa, né, que foi a escolha aí do esporte para treinador. Eu acho o nome interessante, tá? Humberto, admito que eu não parei muito para analisar o trabalho dele, a não ser números. Não acompanhei o trabalho dele no Vila Nova. Na Chapecoense, no passado, como todo mundo já sabe, foi muito bem. Teve a melhor defesa da história de uma Série B. O time levou 21 gols só em 38 jogos, né? E a defesa é um ponto importantíssimo para o esporte, né? Para a permanência numa Série A. Eu acho que a entrevista em si não fugiu muito do padrão, Alessandro. Eu até estou confiante que ele possa fazer um bom trabalho, porque eu sou daqueles que eu prefiro a inovação, sabe? Então, quando se falava em Luxemburgo, Filipão, eu admito que eu queria alguém novo. Nem colocava o nome dele na pauta, mas aí o Sport conseguiu trazê-lo da Chapecoense. E eu acredito que ele está pegando um projeto, né? Também, entre aspas, a palavra projeto tem sido muito utilizada, até de forma parecida com a Chapecoense. Chapecoense é um clube que também não vive uma boa fase financeira, devendo salário a vários jogadores deixando o clube até para jogar na Série B, né, numa divisão inferior. E eu acho que a entrevista dele não fugiu muito. Eu acho que, de certa forma, ele foi simpático, foi educado com todo mundo, mas não falou nada com muita ênfase, né? Prestou cautela, disse que vai identificar, encontrar o equilíbrio. Eu acho que não foge muito aos que os treinadores falam hoje em dia. Espero que, da forma que ele trabalha, ele consiga realmente dar uma característica de o esporte sofrer menos. O Sport é um time que vai jogar na Série A de forma mais reativa, como todo mundo já sabe, mas que seja um time que de fato consiga jogar também contra-atacando. O Sport ano passado jogava que só se defendia e não tinha a mínima força para atacar os seus adversários. Então eu espero que ele traga de certa forma esse equilíbrio no qual ele vem falando. Então até estou confiante, Alessandro, sobre ele. Agora na entrevista admito que não teve nada que me chamou a atenção ou saltou aos olhos. Não sei se você vai citar aí, como você falou já anteriormente, tem os prós e contras. Então, quando você falar aí, a gente pode debater sobre isso. Galera, é claro, tá chegando, não é crítica para ele não, mas eu me assustei um pouquinho quando ele fala que o elenco é qualificado. Esse elenco é tudo menos qualificado ainda. Não dá para dizer essa. Se eu disser que esse elenco é qualificado, eu vou plagiar aqui o que o grande rubro-negro que faleceu, o velhinho, como é o nome dele? Oh, meu Deus. Do Alta Compadecida. Do Alta Compadecida. Sim, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna falava, né? Pô, se fulano está usando essa palavra para elogiar isso, então não tem mais elogio para fulano, Beltrano, Cicrano, né? Quando ele se refere a uma música brega lá, que a turma falava como magnífica, como uma coisa do outro mundo. Eu não posso falar que esse elenco é qualificado. Mas ele tem que chegar e fazer a média com o atleta. Não acho. Ele tem que chegar, faz uma normal com todo mundo e que vai observar o elenco. O que esse elenco... Inclusive, minha pergunta, eu acho que não foi selecionada, é em cima disso. Eu tinha mandado... duas perguntas. Uma já disseram... Não, minto, desculpa, estou errado. A primeira pergunta é porque já tinham falado do elenco, que inclusive eu cito que é um elenco que brigou para não cair, e etc, etc. Aí pediram para eu mudar, eu mudei para a pergunta do ataque do Sport, do Micael e do Gustavo, que coincidentemente estão na reserva, mas são... tá para ir para a Europa, tá para ir para Júpiter, para o melhor time lá de Júpiter, mas ninguém escala os caras. Então, que contrassenso é esse? Foi por aí a pergunta... e não foi selecionada, não sei, porque já tinha muito ou não tinha, não sei qual foi o motivo. Mas eu mandei, fui o último a mandar, inclusive, a pergunta. Talvez por isso, né? Tempo, essa coisa toda, quero entender que tenha sido. Mas ele destaca muito que o time, que o elenco é qualificado e veio por causa do elenco. Não veio por causa do elenco, não veio. Uma peça ou outra me cala, ou uma parte do elenco, mas que o elenco é qualificado. Bora ver então o que é que tu vai contratar, quanto tu vai contratar. Porque se tu contratar pouco, aí eu digo, o discurso de início do Humberto é realmente fiel ao que ele disse. Se não, pelo menos é o que eu acredito, foi só para fazer a média. Mas é uma média que não dá. Eu, no lugar dele, na postura dele, não ficaria confortável passar essa ideia para um torcedor que já está pé da vida com os Dalbertos, com um bocado de jogador aí, que eu não vou citar mais. Dalberto eu estou citando porque eu caí muito em cima, porque é um cara que eu não vejo preparado para estar com a camisa do Sport e deve voar mesmo. Mais um jogador aí, mais um investimento recém, né, renovado, que deve voar. Então, ele falar isso aí, eu fico meio... Opa, já dou uma ré. Já dou um pouquinho de ré, porque
mesmo para fazer uma média com o elenco, ele não precisa fazer essa média publicamente e da forma que foi. O elenco tem seus problemas, a gente vai qualificá-lo, a gente tem muita coisa para ser dita do que dizer que o elenco é qualificado. O elenco não é. Esse elenco disputou para não cair, esse elenco saiu de uma Copa do Brasil precocemente, do jeito que foi, esse elenco não está numa Copa do Nordeste e, do jeito que foi. Esse elenco está no Campeonato Pernambucano, mas, caramba, não dá para elogiar, não. Então, qualificado, Berto, está longe. E se foi por esse lado do elogio, eu até entendo. Mas não seria a minha forma. Não, aliás, não acho a forma mais inteligente não estou chamando ninguém de burro, mas não seria a forma ideal de eu ganhar moral, fazer média, se é que ele precisa fazer média com um elenco. Ele precisa gerenciar grupo, aquela coisa toda, mas um elenco qualificado que veio para cá, ele repete várias vezes isso a coletiva, né? E então, fala do projeto, que projeto? Né? Que projeto? Como assim, Bial? Né? Enfim, o projeto que o Sport tem é não cair, só se for esse. Então não tem um projeto, não. É para não cair, macho velho. Pernambucano, se der, deu, porque o presidente falou, alguns jogadores dizem que não, mas o projeto é não cair. Então isso não é um grande projeto. Né? Não é um grande projeto. E não dá para falar, se ele começa a paiva também, que eu brinco, começa a paiva, de que vai ficar anos aqui, Deus queira que sim, mas a realidade é outra. Inclusive, a gente não tem um auxiliar técnico qualificado hoje para que, se ele sair, né, se ele sair com sua comissão técnica, alguém assuma, porque tem que ter 6 meses, né, de contratação para poder assumir. Então, o esporte vai ficar na mão de quem? Se Humberto Lauser, né? Assim, é planejamento isso, gente. Ninguém está aqui azarando nada, não. São situações que podem ocorrer, e como eu e Pedro a gente está fazendo essa semana, você tem que contar com plano A, plano B, plano C, D, quantos puderem. E eu sou assim na minha vida. Quando eu vou para uma cobertura, eu levo o microfone com fio, sem fio, a bateria, 2, 3 baterias, eu levo tudo em dobro, caneta eu tenho 2, 3 na bolsa. Uma vez a menina da Globo e os meninos da imprensa, colegas aí, numa sala de imprensa, rapaz, alguém tem uma fita, não sei de que, aquelas pretas. Eu tinha. Toma aqui, quer quanto? Toma, depois tu me devolve. Aí a menina da Globo lá, a repórter, Natália Delu, negócio de minutos depois, rapaz, eu tô com uma dor de cabeça. Eu disse, você tem... Eu, na sala... Isso é verdade, todo mundo viu. Não sei se você lembra disso, se você estava lá. Aí eu disse, não, eu tenho Dorflex, sei lá qual era. Você tem alergia? Tenho não. Tome aqui. Aí fui pegar uma aguinha para ela e todo mundo riu. Porra, tu tem de tudo nessa bolsa aí? Claro, eu me preparo para tudo. Então, eu sempre fui assim. Então, a gente tem que ter planos quando sai de casa, né? Nesse sentido. Claro que eu sou exagerado, eu não sou referência. Mas me chamou a atenção, Bruno. Não sei se passou... Aliás, passou despercebido para você, não foi esse detalhe? Foi, né? Mas vamos lá, Alessandro. Vou tentar também entender o que ele quer dizer com tudo isso. Primeiramente, sim, vou da parte do planejamento. Isso eu concordo com você. A questão do projeto. A palavra projeto. O projeto, para a gente, não está especificado. Ninguém está falando que daqui a Sport vai lutar para não cair esse ano e no próximo ano a ambição é ir para uma Sul-Americana. Esse projeto não está passado claro para ninguém. O projeto é ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso. Só um parênteses. Porque se a gente pensar no ano que vem, numa possível Copa de alguma coisa, e não pensar que pode cair esse ano... Pois é. Então, o projeto, qual é o projeto? É não cair. Então, não é um grande projeto, porra. Não é um grande Exatamente. Não? E aí, quando ele fala de elenco qualificado, eu olho de duas formas. O primeiro é qualificado porque talvez ele tivesse na Chapecoense, tá? Ele querer comparar, talvez, não sei. O time da Chapecoense também vai com a pretensão de ficar na Série A. Nada mais do que isso, porque é um time que também está com dificuldade financeira e tem tudo até para montar um elenco pior do que foi no ano passado, o time da Chapecoense. E outra, já aqui, também com a opinião até do próprio torcedor do esporte, o pessoal que está até nos acompanhando. Esse elenco do esporte, também concordo com você, não é qualificado. Também acho que precisa de peças demais, né? em todos os setores. Mas se você perguntar... Tá longe! Mas eu acredito que se você perguntar a todos os torcedores do esporte, vai dizer que esse elenco que está aí já é melhor do que o ano passado. Pelo menos por ter mais peça. Pelo menos eu acho que é isso que se passa na cabeça do torcedor rubro-negro. Que ano passado, se você perdesse o Marquinhos, você não tinha nem peça de reposição. Nesse caso, quando você perde o Neilton, você não tem o Marquinhos ainda, porque está se recuperando de uma lesão. Então, acho que quando tiver todo mundo podendo jogar, você vai ter pelo menos mais peças de perder um com o terceiro amarelo, você tem outro do mesmo nível, digamos assim, para substituir.
E aí foi para fazer a média. Ele não vai chegar e dizer, é um time limitado, coisa e tal. Foi para fazer a média, mas eu ainda acredito que o pessoal, assim como o torcedor do esporte, acha que é um pouco melhor do que ano passado, sim. E aí, vamos lá. Projeto não tem, para dizer assim, um projeto a longo prazo, que a gente vai passar 2, 3 anos aqui no clube e almejando coisas maiores, então por esse ponto não vai. Mas eu não acho que ele iria deixar de dizer que o elenco é qualificado assim na sua primeira chegada. Vai ser a primeira vez, de fato, que ele vai pegar uma Série A do começo, né? Acho que quando ele treinou o Coritiba, inclusive, ele treinou num time que estava brigando para não cair, ou pegou o Coritiba na Série B. Então eu acho que por humildade, por até falta de experiência, né, de treinar um clube grande assim, eu acho que ele não ia falar algo que fugisse dessa maneira, Alessandro. Não acho que ele ia dizer que o elenco não era qualificado. Então, discordo, porque o elenco não é qualificado, mas eu entendo porque quer fazer a média, porque quer a primeira experiência dele na Série A, mas que ele indique nomes, né? Porque não dá para imaginar a Série A começando aí final de maio e o Sport chegando com o elenco que tem. Eu me preocupo nos discursos, você pode ver que sou muito atento às palavras, às expressões, né, do que Sim. A gente quer transmitir. E ele colocando essa qualificado, é como se ele desse uma assinatura que não é, claro, mas a gente está trabalhando com o público, e com o público a gente não pode ficar na dúvida da comunicação, não pode falar uma palavra que as pessoas não saibam o que é, o que, vou ver no dicionário ainda, não. Pode até ter um ou outro, mas o que você puder falar mais claramente da tua mensagem ele ali não está falando para o elenco, não está também, mas ele principalmente está falando como o torcedor quer o quê de novo? O que é que tem de novo? O que é que tem de novo nesse cara aí que ele veio? Porque ele não é uma grife, né? Encaixa no bolso, encaixa tudo, mas cá para nós, se o Sport tivesse grana, tudinho, não seria o nome que viria agora. Estava longe de ser um nome para vir para o Sport Recife. Então, é a oportunidade, toda entrevista é uma oportunidade de se comunicar com o teu público. E no momento que ele diz que o elenco é qualificado, porra, será que eu preciso esperar por 5, 6 jogos? Se eu entender que foi realmente o elenco é qualificado e que ele acredita nisso, eu meto o cacete, começa agora a meter o cacete nele. Eu estou botando em dúvida somente, dizendo que não foi feliz na frase. É claro que eu não acredito, é claro que ele está fazendo mérito, tudinho, mas tem o torcedor que não está vendo aqui agora e que está interpretando que só chegou esse cara aí agora, porque o torcedor fala logo palavrão. E já está dizendo que esse elenco que não presta, que isso, que aquilo, outro, que é desqualificado, está dizendo que é qualificado. Então, assim como os discursos dos dirigentes, a gente quer que o discurso da comissão técnica, dos atletas, sejam no encaixe lógico de uma realidade de respeito com o grupo, de enaltecer tudinho até o ponto que dá, mas eu não posso inventar aqui. Eu não posso dizer que Bruno Noblar é moreno, cabeludo, não tem barba, não, porque a imagem é o... Não, tô brincando, mas é sério. Sim, sim. Posso dizer que a Alessandro tem cara de 15 anos, porque, porra, eu tenho 49, então tu tá dizendo uma coisa, eu tô vendo outra. Então, nessa venda de imagem, nessa venda de projeto, de futuro, de tudo, eu me preocupo muito quando o técnico vem, até porque eu torço muito pelas minorias. E quando eu vejo um técnico vindo de um clube que não tem a expressão que o Sport tem, de cobrança de todas as nuances que a gente tem aqui, assim como um grande clube de massa, eu torço pelo cara mais do que nunca, pela base, pelo menino. Eu tenho essa... Aliás, com certeza. Mas eu tenho uma coisa muito mais latente em torcer por ele. Mas me ajude para eu poder também te ajudar, né? Porque dizer que esse elenco está qualificado, nem brincando a gente deve fazer isso. Porque, meu Deus do céu, de desculpa de confusão a gente já passou por muita, não precisa de mais. Verdade. E teve algo que eu não te respondi, mas que eu concordo plenamente, é a questão do auxiliar técnico. Eu já citei isso aqui outra vez no programa, né? Porque o César Lucena, que assumiu aí enquanto o Sport estava sem treinador, o César ainda está muito verde para estar ali no auxiliar técnico de um time profissional. Ano passado, ele comandava a equipe do Sport no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Sport não estava bem, não tinha um padrão de jogo. Só o Gustavo se salvava, diga-se de passagem, o Gustavo que está no profissional agora. Tanto que tiraram o César porque os resultados não estavam dando certo. Tanto que o Ricardo Severo chegou, assumiu, e o Sport conseguiu alguns resultados já no final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, imaginar o César como auxiliar técnico oficial do time principal
Não é a hora. Não é a hora nem de longe. Tem que trabalhar muito ainda em sub-17, em sub-20, categorias de base, para ver se chega a um ponto que tem qualidade para assumir o fator aí de auxiliar técnico. Porque nesse momento ele já teve problemas aí nesses poucos jogos que treinou profissional. Né, no último jogo mesmo contra o 7 de setembro, cometeu um erro para mim gravíssimo, que foi quando o Sport ficou com o Trellis expulso, ficou com a menos, ele tirou o Neilton do jogo, e era para ter tirado o Toró. Então, enfim, entre N situações, o Sport também precisa de um auxiliar técnico, porque ele não está ainda preparado. Gosto muito do César, gostava dele como zagueiro, mas... Pois é uma pessoa maravilhosa, todo mundo fala, mas não está preparado ainda para ter essa função dentro do clube. Que não é demérito nenhum, não está preparado. Vai continuar trabalhando, estudando, né? Quem somos nós para dizer que estudar é uma coisa feia? Pelo contrário, estudar, eu lembro, é porque a sociedade da gente é muito, muito idiota, me desculpa o termo. Eu teve uma época da minha vida que eu investi em concurso público. Peguei uma grana, vou estudar, me tranquei, investindo no meu futuro. Aí eu encontrava alguns colegas e disse, tu faz, ou não, né? Colega ou não, tu faz o quê? Senão eu estou estudando para concurso. Ah, tá, tu só estuda, né? Porra, só um cacete, porra. Só um cacete. Estudar é mais trabalhoso que trabalhar é tanto mais, porque requer paciência, tempo, pesquisa, requer dinheiro, requer bunda, né? CDF, botar, né, a bumbum na parede. Então, é essa mania que a gente tem. Só para você ter uma ideia do que é comunicação, eu falei 3, 4 vezes aqui, com português bem claro. Eu não estou dizendo que ele não pudesse elogiar o elenco, mas ele não pode dizer para todo mundo, não poderia dizer que o elenco é qualificado. Qualificado é um elenco que não precisa de muita coisa para ser mudada, não. Agora, esse elenco tem seus problemas, mas tem muita coisa boa para ser, eu vou observar. Era o discurso, o beabá, aquela coisa normal. Então, pessoal, menos aí, né? 3 ou 4 vezes eu falei isso aqui, vocês... Então, para você ver o que o cara fala, quantos não entenderam, esse cara vai contratar... Interpretações, né? Esse cara... E olha que eu estou falando em português bem claro, 3, 4 vezes eu repeti aqui. Então, me preocupa muito com o discurso que é colocado aí na tela aí para...